acho que a grande questão quando o estereótipo do psicopata que a cultura pop desenhou por meio dos filmes e livros é aquele cara que mata a galera e aí depois volta para casa, janta, lava a mão, toma um banho e faz o jantar como se nada tivesse acontecido. Completamente frio e calculista, né? É isso. Esse cara existe? Esse cara existe, mas ele é um perfil. Dentro né? dos Não necessariamente porque assim, alguns pesquisadores, o Adrian Rain, por exemplo, ele segrega, né? Ele fala daquele perfil de agressão defensiva, né? E a outra é a agressão proativa. E aí, dentro dessa população que pode ser violenta ou até assassina, ele fala muito que esse proativo, ele é um cara frio calculista e, por exemplo, o córtex pré-frontal dele está funcionando muito bem, até porque ele tem que planejar muito bem, ele mente muito bem. E o da agressão defensiva, ele é completamente diferente, o córtex pré-frontal dele não está funcionando muito bem, então ele tem uma menor inibição ali do controle límbico dele, né? Das emoções. Por exemplo, esse perfil aqui, por exemplo, pode ser a violência doméstica, né? Ele já viu isso, né? Que os agressores de mulheres, né? Geralmente cônjuges, parceiros, enfim, eles têm mais esse perfil. E por exemplo, diferente do perfil inibido. Isso, ou seja, disfuncional. Com uma função menor. Isso. E o proativo é completamente diferente. Então, ele realmente é o que manipula, é o que mente, ele planeja muito bem o que ele vai fazer. Então, assim, depende muito do perfil deles dois. Então, o perfil do filme, né, aquele cara frio calculista, ele pode existir. Não quer dizer que todo psicopata é assim. Não, perfeito. Uma vez eu acompanhei uns estudos de um grupo de pesquisadores que hoje está sendo comandado por um cara chamado Avshalom Caspi. O Caspi. Isso, eu não sei se pronuncia assim. Avshalom Caspi. É assim que eu chamo, né? Ele e a esposa dele, acho que comandam hoje o laboratório, eles herdaram uma corte de pessoas que são acompanhadas desde que são bebês, né? Dinamarca, Nova Zelândia. Estudos longitudinais, isso, né? Eles fizeram... desde 1970. Isso. E aí eles têm esses dados dessa galera desde pequeno, então uma infinidade de dados. E os caras vão para lá a cada 2 anos para fazer uma série de baterias de novo, né? E eles publicaram vários artigos, saiu desse negócio, dessa corte. Desculpa. Mas um deles, que saiu na Science em algum ano aí, 2010, 2015, não lembro. Era uma época que tinha uma polêmica muito grande dentro da divulgação científica, na época feito muito em jornais, né? The Washington Post, The Conversation, The New York Times. A galera dizia que existia, e inclusive foi estudos que saíram dessa corte, os estudos, pelo menos os primeiros, né? E aí você sabe que o jornalista pega o negócio e transforma em outra coisa. Faz um recorte chamativo. Eles tinham publicado que pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que tinham a violência como comportamento, essas pessoas tinham uma alteração na MAOA, na monoaminoxidase, no gene que produz a monoaminoxidase. Para quem não sabe, monoaminoxidase é uma enzima que come, digamos assim, alguns neurotransmissores. E aí se surgiu a hipótese do gene do guerreiro. Ficou muito popular, né? E aí depois o próprio grupo analisou os dados lá e viram que, na verdade, o cara que tem essa alteração genética, e até eles, dessa forma, meio que introduziram ou confirmaram a ideia de interação gene-ambiente de uma forma muito mais didática, eles viram que a pessoa que tem essa alteração genética na MAOA, ela tende a se transformar de fato mais violenta desde que tenha tido abuso na infância, sofrido algum abuso psicológico na infância. Esses caras que são mais violentos, agora já entrando na parte de neurobiologia, qual que é o gargalo que na história de desenvolvimento da doença do sujeito faz com que ele pegue a curva? Obviamente isso é multifatorial, né? Não tem como esgotar a resposta, mas a gente tem alguma coisa, tipo esse estudo mostrou que se o cara sofreu um trauma e tiver propensão genética, ele tende a descambar para um lado mais agressivo, violento. Tem alguma coisa hoje mais clara nesse mundo? Assim, tem. Isso começou também, além do CASP, né? Outro grupo foi toda essa questão da MAOA, né? E aí eles tentaram nocautear animais, né? Camundongos, para essa enzima. E o que acontece com o comportamento deles? Ficaram agressivos. Então, é interessante, você coloca... Normalmente, se você colocar macho com macho, você sabe disso, você já fez experimento de bancada?
eles vão brigar em algum tempo, provavelmente. Mas quando você coloca esse animal na caixinha com outros, é instantâneo. Ele começa um comportamento agressivo instantaneamente de briga com os outros. Então, bom, isso altera de alguma forma o comportamento dos animais, né? Então, o CASP, por exemplo, aí ele foi, vamos avaliar isso então na população de uma forma longitudinal. E aí o que eles viram, não só nos meninos, nas meninas também, né? Eles foram avaliar. O interessante de avaliar as meninas ali foi porque é uma enzima que está ligado ao cromossomo X. Então, nas meninas você consegue ver variações da enzima, né? Então, eles viram que a versão longa da enzima é a que tem uma menor função. Então, ela acaba deixando mais disponível ali a serotonina e a noradrenalina, né? E a versão curta é a que tem um funcionamento ok. E, então, avaliando as meninas é que você consegue ver, porque tem os 2 alelos, né? Você consegue ver essas variações e no caso masculino não, porque tem somente um cromossomo. Então, eles viram que nas meninas, né, que tinham a versão longa dos 2 lados, e que sofriam maus tratos, elas também tinham o mesmo comportamento dos meninos, né, de irresponsabilidade, comportamento um pouco mais agressivo, mas nos meninos é bem pior, né? Então o que ele avaliou longitudinalmente é que com 20, 26 anos, alguns foram presos, né, até por crimes mais hediondos, e quando eles tinham ali entre 11 e 17 anos, alguns já tinham transtorno de conduta ou algum comportamento social envolvido. Mas isso como? Apenas se eles fossem submetidos a maus tratos. Então, o que esse trabalho mostrou de interessante é que não é uma coisa genética, não é determinista. Não basta que você tenha o gene alterado que você vai ter esse tipo de comportamento. Que era o que você achava, né? Que é o que você achava. Isso. Né? Justamente por conta foi muito importante esse trabalho, porque aquele do animal lá, não, ele ficou completamente agressivo, mas você está falando de outra espécie. Perfeito, né? Exato. Então, para essa população, e ele avaliou aí, né, desde criança até 20, 30 anos, sob maus tratos, eles, de fato, desenvolveram esse tipo de comportamento. Nas meninas, aquelas que têm a versão híbrida, né? Tem a versão curta e a versão longa. Isso, de certa forma, quando elas foram submetidas a maus tratos, ela, de certa forma, não desenvolveram esse tipo de comportamento. Então, o que você pode ver que, de alguma forma, a versão funcional da enzima, ela tem um comportamento protetor, assim, neste sexo, né? Diferente dos meninos. Então, isso foi importante para esclarecer um pouco, de tirar esse determinismo de genética e comportamento, e mais uma questão do nature nurture, né? Barra, né? Tipo, o que você tem da neurobiologia que pode predispor e o que o ambiente de fato decide. Então, quando a gente fala para os dois, né? Tanto para a psicopatia quanto para o transtorno de personalidade social, não é algo determinista, não é algo que você nasce. Então, esse é um outro mito da psicopatia, né? Para as pessoas sempre falam, você nasce psicopata. Perfeito. Essa é uma grande questão, você não nasce psicopata. Né? Você, ao longo do tempo, dentro das vulnerabilidades que você está disposto, né? Você está inserido, que você pode se tornar. Tanto que é um transtorno de personalidade. Então, envolve o construto de personalidade. Então, você não tem como nascer psicopata. Até por isso que você não diagnostica crianças com psicopatia, assim, acima de 18 anos. Então tem uma genética envolvida, né? Mas tem uma genética envolvida. O ambiente seria um gatilho, assim, uma coisa assim. Eu acho que um bom jeito da gente explicar a interferência entre genética e ambiente, eu gosto sempre de dar esse exemplo nas aulas, é a questão da intolerância à lactose. Tem muitas pessoas aí em casa que tem um defeito genético que é não produzir de forma suficientemente boa a enzima que degrada o açúcar do leite. Isso vai ser um problema para você se você tomar leite, se o ambiente influenciar ou não, né? Então acho que esse é um bom exemplo, só que obviamente nesses casos de comportamento é bem mais complicado. Mas assim, embora tenha esse componente genético, é hereditário? Os filhos de uma pessoa com psicopatia têm uma maior chance de ter? Então, existem alguns estudos avaliando gêmeos
por exemplo, né? Gêmeos idênticos, univitelinos, qual que é a propensão de desenvolver tanto TPA quanto psicopatia? Fica em torno de 40% a 60%. Então, assim, um gêmeo tem, o outro não. Então, isso já mostra que, tipo, de fato não é determinista, né? Alguma coisa no ambiente vai ser um trigger, vai disparar isso ou não. A mesma coisa para transtorno de conduta. Então, assim, existe uma herdabilidade, mas não quer dizer que você vai ser. Assim como para qualquer outro transtorno mental, né? Como esquizofrenia, depressão e outras coisas.